Carride vê as filhas arrumadas e pergunta para onde elas irão tão cedo. Duru diz que precisa ir ao jornal e que começou o estágio. Gance diz à mãe que quer dar uma passadinha na praia e depois fazer compras para o bebê. Carride pede que as filhas não façam planos para essa noite e que é uma surpresa. Na casa de Sapanca, Duru e Gance vendem a propriedade para os compradores. Carride sai de casa para ir à casa de Sapanca. No banco, Zeynep retira o dinheiro da conta e guarda tudo em sua bolsa. Ela vai ao encontro de Sengiz para entregar o dinheiro. Ele demora e Zeynep tenta falar com ele, mas não é atendida. Zeynep teme que eles tenham fugido e liga para Ali dizendo que já faz meia hora que liga para o Sengiz, mas ele não aparece. Ela pede que ele a ajude para descobrir onde eles estão e que precisa falar com eles. Ali pede que ela fique calma. Diz que isso é muito estranho, que só sabe do bar que a senhora Gonu encontrou e talvez ela saiba de algo. Zeynep se surpreende ao saber que Gonu encontrou o bar e liga para a mãe. Gonu não está na loja e, portanto, não escuta a ligação. Carride chega à casa de Sapanca e vê os novos inquilinos e pergunta o que eles fazem ali. O homem diz que eles estão trocando as chaves, que acabou de comprar aquela casa e pergunta quem ela é. Carride se apresenta e pergunta como isso aconteceu, se aquela casa é dela. O homem diz que comprou a casa da Gance Nunes e que assinaram o contrato hoje pela manhã. Gonu retorna à loja e Zeynep chega lá também. Zeynep diz à mãe que não pediria a ajuda dela se não tivesse desesperada, mas precisa saber o endereço do Sengiz e que ela disse que tinha contatos. Gonu diz que está bem e que vai fazer uma ligação agora mesmo. Ela liga para Belks e pede novamente a ajuda da amiga para descobrir o endereço de Sule. Uma mulher chega à loja de Gonu e a deixa chocada. Gonu diz: Senhora Zeynep? As duas se encaram. Belks retorna a ligação para Gonu e passa o endereço de Sule. Gonu anota o endereço e entrega para Zeynep. Zeynep pega, a agradece e sai. Já a sós, a senhora Zeynep diz que então liberaram ela e que ela pagou a pena por ter matado friamente o marido dela. Ela pergunta o que acontece agora com a mãe que foi obrigada a enterrar o próprio filho e o que faz com essa dor. Zeynep chega à casa de Rifat e abre a porta. Ao entrar, ela fica chocada ao se deparar com Sule, Sengiz e Rifat caídos no chão da sala ensanguentados. Ela vê no sofá a mochila de Turna e começa a chorar. 4 horas depois. Senhora Zeynep diz a Gonu que ela matou seu filho, e ela também, e que vive há 24 anos com essa dor, que não tirou sua vida para não ofender a Deus, mas cada dia que passa morre por dentro, que quando um filho morre antes da mãe, ela morre também, que esperou todos esses anos para vê-la saindo da prisão e que se está ali é para que ela veja o estado que deixou ela. De volta à mansão, Carride exige uma explicação das filhas sobre a venda de sua casa sem seu consentimento. Ela pergunta como elas se atreveram e que o pai delas deu aquela casa para ela quando eram recém-casados. Duru diz que a mãe sabe que sua irmã precisava de dinheiro urgente. Carride diz que aquela casa era lembrança do pai delas e que iam para lá nos finais de semana, que o pai delas colocou o nome delas para não esquecerem as lembranças, mas elas venderam essas lembranças. Senhora Zeynep diz que sempre sonhou com um menino que se parecesse com seu filho e um pouco com ela, que se sentiu muito abençoada quando seu pequeno nasceu, que nunca se enjoou do cheiro dele, que havia dias que não comia para alimentá-lo e que criou ele com muita dificuldade, que ele era um bom menino, que seu filho perdeu o pai aos 8 anos e depois da morte do pai, ele se transformou no homem e no pai da família. Senhora Zeynep se recorda da infância de seu filho, como ele ajudava as pessoas e que na juventude trabalhava bastante. Ela diz a Gonu que foi esse homem que ela assassinou e pergunta como ela fez isso. Para castigar as filhas, Carride pega as chaves dos carros e os cartões delas. Ela diz que elas devem aguentar as consequências dos atos. Duru diz que a intenção delas não foi fazer algo ruim e pede desculpas para a mãe. Carride pede que as duas saiam porque quer ficar sozinha. O delegado Sinan chega à casa de Rifat para fazer a investigação do que aconteceu. O policial informa que foi um disparo curto e que deve ter acontecido uma briga, e estão recolhendo tudo para enviar para a perícia. Sinan pergunta se algum vizinho escutou algo. O policial diz que devem ter usado silenciadores, porque ninguém escutou nada. Sinan vê a mochila de Turna e pergunta se tinha alguma criança na casa. O policial diz que não, que somente uma mulher e 2 homens.
Sinan pergunta então o que aquela mochila faz ali. O policial diz que não tinha criança nenhuma. No hospital, Sule reage e a enfermeira pergunta se ela está bem e que ela foi operada. Sule pergunta do Senjis e onde ele está. A enfermeira diz que não sabe quem é Senjis, mas um dos homens que chegaram com ela não sobreviveu e o outro está na UTI. Sule pergunta onde a Melek está, a criança, que ela também estava lá. O policial diz a Sinan que ele tinha razão e tinha uma criança na casa, que a mulher está no hospital e perguntou da filha quando acordou. Sinan pergunta se ela está bem para conversar. O policial diz que não, que a enfermeira disse que ela abriu os olhos por 1 minuto e voltou a dormir. Sinan dá ordens para que busquem a menina e os envolvidos naquela confusão. Ali chega no local e descobre que 2 estão feridos e 1 morto, que a mulher e um dos homens foram levados para a emergência. Ali fica sabendo por Sinan que Sule acordou, disse algo, mas não está totalmente consciente. Gonu diz à senhora Zeynep que já está muito tarde e pede que ela vá lá para cima para descansar. A senhora Zeynep manda ela se calar e não tocar nela com aquelas mãos sujas de sangue, do sangue de seu próprio filho, que pode dormir numa pedra e que vai esperar que Deus tenha piedade dela e leve ela com seu filho. No dia seguinte, Gonu vê que a senhora Zeynep dormiu escorada na mesa da loja. A acorda e pede que por favor coma algo porque a pressão dela baixou e pode adoecer. Arif chega ali e diz a Gonu que passou para comprar um pão e trouxe para ela também, e com um chá quente fica muito bom. Ele vê a senhora Zeynep e dá as boas-vindas para ela, enquanto ela julga os dois pelo olhar. Arif diz que volta mais tarde e sai. Sinan interroga Sule e pergunta o que aconteceu. Sule conta que de manhã eles estavam em casa, que ela estava na cozinha e ouviu perguntando dela e invadindo a casa. Eram os comparsas do Nekimi, o homem que Sule quebrou a garrafa na cabeça, que eles queriam levar ela à força por um tempo. Senjis não permitiu e pegou uma navalha dizendo que iria matá-los. Os homens pegaram suas armas e dispararam em Senjis, que caiu desacordado. Sule, desesperada, pegou a navalha, mas um dos homens disparou nela também. Sule diz a Sinan que eles eram os capangas do Nekimi, que ele não foi pessoalmente, mas enviou os homens dele. Sinan diz que soube que ela perguntou da filha dela no dia do incidente e pergunta se é verdade. Sule diz que ela estava em casa quando aqueles homens chegaram. Sinan diz que não encontraram a menina quando chegaram, e nem pelos arredores, mas irão continuar procurando por ela, e pergunta o nome dela. Sule diz que é Melek Akijai. Sinan diz que os homens que chegaram com ela não tinham identificação, e que levaram ela para identificar o corpo no necrotério. Sule fica tensa, preocupada pelo Senjis. Nekimi briga feio com seus homens pelo massacre que fizeram, que era somente para trazerem a mulher. A polícia chega e diz a Nekimi que ele precisa acompanhá-los, pois há uma denúncia contra ele por tentativa de homicídio. Nekimi diz que isso é mentira e como pode estar envolvido em algo assim. O policial leva Nekimi para a delegacia. Sule chega ao necrotério e reconhece o cadáver. Arif vai à loja de Gonu para colocar uma prateleira, que ela havia comentado que precisava. Gonu diz que isso não é necessário e fica incomodada, já que a senhora Zeynep pode pensar que ela e Arif tenham algo. No hospital, Sule observa Senjis na terapia intensiva. Ela chora e diz que estava muito assustada pensando nele, que ele não deixou aqueles homens levarem ela e também não irá deixá-lo, que atiraram nele porque ele quis salvá-la. Pede que ele se recupere e que irão embora dali para onde ele quiser. Sinan interroga Nekimi, diz que a Sule quebrou uma garrafa na cabeça dele e ele apresentou queixa, mas depois retirou, permitindo que ela saísse, porque parecia que já tinha outros planos. Nekimi jura que não teve nada a ver com isso. Sinan diz que quando o relatório sair, verão. E aí, curtiu mais um capítulo da novela turca Mãe? Para você ter todas as novidades no seu celular, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like para acompanhar todas as novidades da novela turca.